Abra a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 34. Sabe qual é o segredo para se vencer? Presta atenção. Diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Mas antes, vamos ao título aqui, ó. Provai que o Senhor é bom. Provai que o Senhor é o quê? Salmo de Davi, quando se fingiu de louco, de amalucado, na presença de Abimeleque, por este expulso, ele se foi. Você sabe quem era Davi? Você sabe o grau de responsabilidade, as conquistas, o nome que ele tinha e tem até hoje. Lá em Israel, o rei mais falado, mais lembrado é Davi, não é verdade? Enche o peito, enche a boca quando falam de Davi. Davi, ele conquistou muitas coisas. E nessa ocasião, ele estava no fundo do poço. Ele estava tendo que fingir de louco, de maluco, para não morrer. Ele se escondeu em cavernas. Passou privações. Na caverna não tem o que comer. Tem morcego. Né? Imagina as pessoas que amavam a Davi, familiares. Ele não podia dizer nada, ele simplesmente se fingia de louco. Porque pelo menos um louco não ia oferecer perigo, riscos. Aí falaram, ele está doido, pode deixar ele viver, senão seria morto. Então Davi chegou no limite. Davi chegou ao ponto de chorar, chorar, chorar. As lágrimas de Davi eram o alimento dele. E normalmente o que fazemos, o que pensamos? O que o homem pensa nos momentos difíceis, mais difíceis? O que um ser humano pensa quando perde tudo, como Davi perdeu? Quando perde os amigos, como ele perdeu? Quando está para morrer, está correndo risco de vida, como ele corria? O que o homem pensa quando a angústia toma conta do seu peito, do seu coração, da sua alma? Ele pensa, Deus me abandonou, Deus não é por mim, Deus não gosta de mim, porque Deus me fez isso, porque é comum nos homens atribuir a Deus as coisas ruins. Então Davi, Deus olhava para Davi e via o sofrimento de Davi. Os amigos olhavam para Davi e viam o sofrimento de Davi. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o coração do homem, mas eu imagino que a família de Davi estava esperando uma blasfêmia, murmurações, estava esperando Davi desistir da fé, estava esperando Davi amaldiçoar Deus, e Davi encheu o peito, abriu a boca e disse, bendirei o Senhor em todo o tempo. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe? Quem já não teve angústia, não é verdade? Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Eu já vivi muitos momentos difíceis.
Eu já me angustiei bastante. E às vezes, no momento difícil, bate um desânimo, né? Tudo começa a perder o sentido, não é verdade? É ou não é? Então, imagina Davi, um homem acostumado com glórias, um homem acostumado a estar cercado de amigos, se via se escondendo. Então, um dia Satanás se aproximou de Jesus e disse, quando Jesus estava com fome: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ou se você abandonar o seu pai, Deus, e me adorar, eu te dou tudo isso. E nesse dia Satanás estava sugerindo também a Davi, porque Davi não diria isso do nada. Davi não falaria isso do nada, não. Alguém sugeriu a ele para amaldiçoar Deus, para blasfemar, para murmurar, para desistir da fé. E essas palavras foram ditas em resposta a alguma sugestão maligna. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Em todo o tempo quer dizer o quê? Tempo bom, tempo ruim, tempo de alegria, de tristeza, tempos difíceis. Davi quis dizer que o amor dele, a fé dele, a comunhão dele com Deus, não estava associada aos bens, às bênçãos, às vitórias, não. É mais ou menos como a nossa ligação com os nossos pais. Você não é filho do seu pai porque ele te deu um carro novo, porque ele te deu uma bicicleta, porque ele te deu dinheiro, uma mesada, não. Você é filho porque você nasceu dele. Você tem a herança, o código genético do seu pai, da sua mãe. Nós somos filhos de Deus, não é porque Ele nos dá isso, aquilo, outro, não. É porque nós fomos feitos por Ele, com o propósito de adorarmos a Ele, servirmos somente a Ele. Amém, gente? Todo ser humano foi feito com esse propósito. Imagina o que o pai pensa perdendo alguns dos seus filhos. Perde para a idolatria, perde para as religiões, perde para a idolatria no homem. Quando você atribui ao Valdemiro, ao apóstolo, o que você recebeu, imagina a tristeza de Deus, se só Ele tem parte na sua bênção, no seu milagre, na sua vitória. Imagina a tristeza de Deus, quando você barganha com Ele, dizendo: pai, ainda diz pai, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo outro. Não tem que condicionar o amor, não tem que barganhar. Eu e vocês, nós fomos feitos para servir, para adorar um único Deus, o Deus vivo, o Deus Criador. Amém? E Davi disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre, sempre. Esse sempre quer dizer o seguinte: tem momentos que eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não tenho ânimo para estar louvando, para estar agradecendo. Às vezes, nem motivos aparentes nós temos para louvar, para agradecer, não é verdade? Mas ele diz: estará sempre. Em outras palavras, eu amo a Deus não é por causa disso ou daquilo, não, porque eu nasci dele. Amém? Foi isso que ele disse. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios.
Amém? Salmo 34. Vamos virar a página. Diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Você vê a fé, a confiança, né? Para um futuro próximo, Davi já estava preparando o seu testemunho. Amém? Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Os humildes o ouvirão, não é isso? Porque o soberbo, o orgulhoso, ele sabe tudo na concepção dele. Ele não precisa ouvir ninguém. Mas ele diz: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aí no 4 ele já dá o testemunho dele, olha que beleza. Veja o que Deus tem preparado para nós. Se não condicionarmos o nosso amor, se não associarmos uma coisa com a outra, a nossa comunhão ao milagre que precisamos, não, eu vou servir a Deus porque eu preciso disso ou daquilo. Olha o versículo 4, ele disse no começo: bendirei o Senhor em todo o tempo, quando estava sofrendo. No 4 ele diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Puxa, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Alguns dos senhores saíram de casa hoje com alguns temores, medos. São coisas que ouvimos por aí, coisas que vemos. Imagina quantas pessoas vieram aqui hoje com medo. Medo de não acontecer o que você está precisando. Talvez essa porta seja a última esperança sua, por isso você veio com medo. A sua inteligência, você analisando esse ministério, esse trabalho, vendo essas maravilhas, e não conseguindo ver uma outra porta semelhante, você disse consigo mesmo: e se eu não receber ali? E se lá não acontecer, aonde eu vou buscar? O doutor falou que não tem jeito. Davi disse: busquei o Senhor. O que se deve fazer? O que devemos fazer? Buscar ao Senhor. Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha, vexame. Olha o depoimento, um outro depoimento, no 6, ó. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Que maravilha! É forte isso, hein? Esse homem estava o quê? Não, você não entendeu. Alguém respondeu aí. Deixa eu repetir. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O que é tribulação? Tribulação é o quê? Problema, dificuldade, tristeza, obstáculos, adversidades. Mas ele disse: clamou este aflito. Ele estava o quê? O rei estava o quê? Aflito. Estava aflito.